Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 19. Abram lá, 1 Reis 19. Primeira Reis 19, do verso 1 em diante. Quem não tem Bíblia, né, fica ao lado de um crente, né, para acompanhar aí. Ok? 1 Reis. Eu preciso de uma secretária para apagar o quadro aqui, deixar ele limpo. Gente, o almoço hoje está forte, né? A gente passa ali, o cheiro, né, já está. E hoje não pode sobrar, né? Tem que comer tudo, né? Muito bom. 1 Reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, né, de Baal à espada. Olha aí, o rei Acabe conta tudo de Elias para a esposa dele, Jezabel. Né? O rei foi se queixar, né, lamentar o que Elias fez com os profetas do reino. Então, Jezabel, esposa de Acabe, mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. O que é isso? Ameaça. Né? Aí você que está com a Bíblia aberta, só voltar umas páginas da Bíblia atrás, vai aí para o 18, né? E você vai ver aí um pouquinho da história de Elias, né, dos bons momentos desse profeta, não é? Quem conhece a história de Elias, olha aí um pouquinho atrás, você vai ver o que Deus fez com este homem, né? Podem me dizer aí alguns desses feitos de Elias nas mãos de Deus? Está escrito aí. Ele teve a experiência com a viúva de Sarepta, né? É uma experiência de fé, né? De obediência. O que mais? O que mais? Vamos falar, gente. Eu não estou entendendo. Mandou descer fogo do céu. O que mais? Fez chover, né? Fez chover, mandou descer fogo, o que mais? Abundância de alimento. Foi sustentado, né, por corvos, o que mais? Calma, estou falando dos grandes momentos. A depressão não entrou ainda não, né? Forjou, né? Ele discipulava, tinha um moço, né, que andava com ele, né? Então ele discipulava, profetizava, relacionava, se movia, não estava parado, tinha missão, tinha tinha causa, né? Confrontou os profetas de Baal, matou-os à espada, confrontou, profetizava ao rei, ao reino. Já pensou que missionário bom, só tendo grandes experiências com Deus, não é verdade?
A vida dele, até aqui, no texto que lemos, a vida dele era só glória e aleluia. Né? Elias andava, uma das pernas dele chamava glória e a outra aleluia. Então era glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia. Né? Um homem no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, experimentando grandes coisas do Senhor, né? Nos movimentos certos, porque ele obedecia o direcionamento de Deus para a vida dele. Elias não errava os caminhos, Elias não tinha caminhos próprios, ele fazia os caminhos do Senhor, ele só pregava e falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Esse é o Elias, né? Um missionário muito bom, provavelmente ele era do Pronas, né? Se não fosse, eu ia chamá-lo. Vem, Elias. Da missão nasce, né? Não mais do Pronas, da missão nasce. Então esse é o Elias. Mas aí o que acontece no capítulo 19? Um rei, Acabe, fala tudo que ele fez, Elias, com os seus profetas, como aconteceu, o que Elias fez, e o rei foi se queixar para a esposa. Está vendo como as mulheres são perigosas? Né? Essa. Essa. Aí ele falou para Jezabel, e Jezabel tomou as dores dele, né, do maridão, né, e falou assim: deixa que eu resolvo, se preocupa não, eu resolvo isso rapidinho, né? Eu tenho um jeito jóia de resolver isso e pôr um ponto final nisso. Você nunca mais vai passar por isso de novo. Aí o que Jezabel fez? Mandou um mensageiro procurar Elias e dizer para Elias assim: ó, façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã, a estas horas aqui, eu não fizer com a tua vida o que você fez com os nossos profetas. O que Elias fez com os profetas? Então o que ela falou que ia fazer com Elias? Matá-lo. Né? Aí eu faço uma pergunta assim: presta atenção aqui, ó. Quantas ameaças você precisa para desistir dos planos de Deus para a sua vida? Só uma. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa ouvir uma ameaça e crer nessa ameaça. Agora eu peço uma pergunta. Quantas vezes você precisa ouvir de Deus que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele te usa para você obedecer e você não obedece? Tonhonhon. Tem gente que está aqui ouvindo Deus, Deus está falando, anos e anos e anos e anos. Eu te amo, eu te quero, eu tenho campo, eu tenho ministério, eu tenho causa, eu tenho, vai, vem, e ela não vai. Aí vem uma só ameaça. Ele crê. Ele esquece tudo que ele tinha provado de bom e de melhor. Então, o que eu estou dizendo aqui é verdade ou mentira? Verdade. Tem gente aqui desistindo do reino
desistindo da causa, desistindo de gente, desistindo de missões, desistindo de tudo que encheria o coração dele da mais profunda e eterna alegria. Isso é triste, porque quem resiste, quem crê numa ameaça e desiste de tudo por causa de uma ameaça, vai ser a pessoa mais cinzenta, azeda, infeliz da terra. Nada vai encher o coração dela de alegria. Por causa de uma ameaça. Então, o exercício que eu tenho para vocês agora de manhã é: lista aí, pega a canetinha, o papel e põe aí quais são as suas ameaças que você tem ouvido. Elas têm nome. A de Elias chamava Jezabel. Qual o nome da sua ameaça? O que está te ameaçando? E não tenta enganar ninguém não, você sabe qual é. Dá nome a ela. Você sabe o que te ameaça e que te faz deixar e desistir de tudo e de todos. E mudar o rumo, mudar a direção e entrar em cavernas. Não se preocupe, eu não vou pedir para você ler aqui na frente as ameaças, não. Porque ninguém aqui precisa saber. O único que precisa saber dessas ameaças é você e Deus. Nós aqui não faz diferença nenhuma saber das ameaças que você tem. Ok? Põe aí no papel, lista aí. Se precisar de outra folha, um caderno, porque são muitas. Tem gente que está aí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Nós vamos ver aqui, estudando Elias, que uma ameaça que ele recebeu e creu, levou ele depois a crer em outras situações. Uma ameaça que você crê, e se você não abandoná-la rapidamente, crer nela e viver, e agasalhá-la, e domesticá-la, e dormir com ela, daqui um pouco na sua vida cristã você vai descobrir que ela te trouxe muito mais porcarias. É verdade. A melhor maneira de vencer as ameaças é desistir delas o quanto antes. Por isso que se você está aqui hoje e está entendendo o que está sendo dito agora, neste exato momento, e identificou aí algumas ameaças que estão te impedindo de continuar a missão, de ser feliz, de frutificar, de agradar a Deus, de encher a terra da glória dele, o meu conselho é: não leva na sua mochila de volta para sua casa a sua ameaça. Desiste dela. Fala para ela assim: comigo você não volta não. Você veio comigo até aqui. Para o meu mundo, para a minha história, daqui para frente, você não vem comigo. Na minha mochila, não. Por isso, Eliel, deixa a mochila aí. Diga, cadê o assunto aleatório ali? Espera que esse rapaz aqui está muito lento. Eu estou muito triste com esse homem. Vamos lá. Então vamos ouvir. Bênção.
Tá bom. Diga, Paulo. E quando se trata, nós não são apenas ameaças de morte, mas também ameaças de vida. Como é que você vai viver? Onde você vai conseguir? Quem vai te ajudar? Você vai confiar em quem não te deu motivo para confiar? Será que depois que chegar lá vai ser diferente do que te disseram aqui? Então não é só ameaça de morte, Todo tipo de ameaça. mas de todo tipo. Todo tipo de ameaça. São as ameaças que impedem o movimento. São os seus medos e fobias que te impedem de sair. De viver o I. Entrará e sairá e entrará. O que estraga, o que apaga o I são os medos. Estão entendendo? Então, eu deixei para último, né, essa palavra aqui para nós, porque daqui a pouco estamos indo embora. E a minha oração em nome de Jesus é que todos que aqui estão, se tem alguém vivendo um medo, uma fobia, uma ameaça, e você sabe que isso está te atrapalhando a crescer, a frutificar, a ser feliz, a deixar sua vocação elastecida, esticada, para chegar onde precisa. Em nome de Jesus, daqui a pouco, vai embora, não leva o teu medo. Deixa suas ameaças. Aí, se você fizer isso, eu te desafio. Quem não tem ainda o meu WhatsApp, pode pegar. Eu deixo você como é que fala? Adicionar e conversar comigo. Daqui um mês, você me manda uma mensagem e diz: pastor, deu certinho. Estou feliz, sem medo, sem ameaça. Saí da caverna. Estou no caminho do Senhor. Estou vencendo. Você vai me falar isso, porque esse é o padrão. Agora, se você continuar com medo, ameaça e tudo, nem precisa me mandar mensagem, porque eu já sei. Vai estar infeliz, amargurado, bagunçado, sem causa, falando de todo mundo, todos me abandonaram, estou sozinho. Não foi isso que Elias falou? Você vai continuar abandonando gente, porque Elias, logo de início, quando ouviu a ameaça, diz a Bíblia que ele deixou o seu moço e foi sozinho. Você vai querer continuar vivendo sozinho, afastado. Gente, esse é o processo. Então, vamos lá? Olha o que ele diz aí então, né? Verso 3. Como começa o verso 3? Temendo. Né? Temendo. Esse é o problema. É como eu disse no início aqui. Você só precisa de uma ameaça. Uma ameaça faz todo estrago. Uma ameaça tira você da missão. Vamos comigo? Isso aqui que está acontecendo com Elias é o padrão lá da matriz. Não sei quem já estudou a matriz conosco, né? Lá no Jardim do Éden. Quantos pecados Adão precisou para deixar de cumprir as missões no jardim? Quando é que Adão parou de fazer as missões que ele recebeu no jardim? Simplesmente quando ele e Eva pensaram neles. Quantas vezes você precisa
Quantas coisas precisam acontecer na sua vida para você deixar a missão? Só uma coisa. E o que é esta coisa? Pensar em você. Todas as vezes que você pensar em você, você para de missionar. Os valores do reino é assim: todas as vezes que você pensar em você, você não perdoa quem precisa ser perdoado. Se você pensar em você, você não perdoa. Se você pensar em você, você não ama. Se você pensar em você, você não serve. Se você pensar em você, a missão para. Está entendendo? Aí vem aqui nesse texto de 1 Reis 7 e a gente vê um padrão sendo repetido. Jezabel, pum, uma. Elias, pagou, off. É assim, esse é o padrão. Então, qual é o antipadrão? Como é que você quebra um padrão? Pensar no outro. Dar razão para o outro. Priorizar o reino. Fazer a vontade do Senhor. Aí você quebra o padrão. Se ao ouvir a ameaça de Jezabel, Elias dissesse assim: estou nem aí. Não tem uma música no português? Estou nem aí. Tô nem aí. Que musiquinha joia, né? Porque eu estou nem... Gente, essa musiquinha é ótima para quem está em depressão, para quem está cheio de fobias. Estou nem aí, estou nem aí. Tá vendo como é bom ouvir músicas aí? É de Marte, né? Exato. Então, se ao ouvir Jezabel, Elias disse: ela falou isso? Falou? Ela está me ameaçando? Estou nem aí. Quem cuida do que ela está falando é o meu Deus, ao qual eu sirvo. Não é assim? Se ao ouvir a ameaça ele só dissesse: estou nem aí, a missão continuava. Deus continuaria sendo glorificado. E Elias não abandonaria ninguém e não ficaria com medo, nem triste. Mas por que você não disse: estou nem aí, mas creu? Você se lascou. A missão bagunçou, sua vida está um atraso, porque você creu num medo. Por que seu casamento está em crise? Porque você creu numa ameaça. Por que a sua vida financeira também não avança? Com certeza você creu e tem algum temor. Por isso que você usa o seu dinheiro desse jeito. Não é assim que as pessoas fazem? Por que elas têm medo de investir, de abençoar, de dar, de fazer como a viúva lá de Serepta? De dar. Se faltar, você está lascado. Não é essa ameaça que vem? E você crê nela. Creu. Por quê? Pensou em você. Aí, creu, pensou em você, veio a fobia. Vem o medo. Aí vem gastrite, insônia, depressão. O que está cheio de gente com ansiedade, depressão. E a nossa psicóloga aqui sabe, né? Que quando ela vai cavucar lá, uma depressão, uma ansiedade, tudo, lá no início tem ameaça, medo. E não foi tratado. E podia ser tratado só com uma palavrinha: estou nem aí. Isso. Exatamente. E precisou só de uma. O gatilho. Estão entendendo? Então olha para o seu irmão e fala assim: estou nem aí. Bênção. Estão entendendo?
Então o que diz o verso 3? Temendo, continua para mim fazendo favor, temendo. Então, temendo, pois, Elias levantou-se. Então ele está agora, olha aí, por causa do temor dele, ele não interrompeu os movimentos, ele não ficou letárgico. Mas o medo, muitas vezes, quando vem, não só paralisa, mas ele faz você tomar movimentos, decisões, posições. De acordo aqui com o texto, Elias não ficou parado. Ele levantou-se. Só que ele levantou com outro propósito. Deu para entender? Elias, antes disso, ele levantava-se, ele ouvia do Senhor, direcionamento do Senhor, ele levantava-se, mas para fazer a vontade do Senhor. Agora ele recebe uma ameaça, né? E ele levanta-se, ele não para, mas para fazer outra missão, outro movimento. Na realidade, ele levantou-se para desmissionar-se. Ele levantou para não mais cumprir a missão de Deus. Ele levantou-se, como Adão e Eva no jardim, levantou-se para desmissionar, não mais mexer com as coisas de Deus. Quantas pessoas aqui estão desanimadas, não querem mais lidar com as coisas de Deus? Quantas pessoas aqui não têm mais prazer de orar? Quantas pessoas não têm mais vontade de levantar? Quando os irmãos do louvor falam, vamos levantar para louvar, ele fala, Quando vocês me veem sentado é porque eu tenho dor nas pernas. Estão entendendo? Levantou-se Elias. Temeu, levantou, para quê? Para salvar a sua vida. Olha aí, ele pensou nele. Oh, tristeza. Gente, tem gente que fala assim, por que o fulano não faz missões? Porque ele está muito ocupado, a família, é porque ele está doente. Não, gente, só tem um motivo pelo qual qualquer pessoa na terra não faz a missão de Deus. Qual é? Pensar em você, em si mesmo. Levantou-se para salvar a sua vida. Antes ele levantava para salvar outras vidas. Israel, o povo de Deus. Mas agora ele levanta para salvar sua vida. Quantas vezes você está tomando decisões nesse mundo? Presta atenção. Para salvar sua vida. Salvar suas finanças, salvar sua casa, salvar sua história, salvar sua reputação. Verdade ou mentira? Verdade. E o que te levou a fazer isso? Um medo, uma ameaça. Levantou-se, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua. Aí ele faz um projeto. Para salvar a minha vida, para ficar com vida, não morrer sob as mãos de Jezabel. Aí ele fez um projeto. Vamos entrar no projeto de Elias? Vamos? Prontos? Bênção? Olha só, o que vai acontecer agora é que Elias vai apresentar para Deus o projeto dele. Isso, é o projetão de Elias.
Porque antes ele estava vivendo no projeto de Deus e se lascou. Não é assim que a gente fala? Eu dediquei, eu era fiel, orava e tudo, fiz o fogo descer do céu, né? Fiz o quê? A água chover, não é isso? Eu entrei de cabeça na igreja, eu entrei de cabeça nos planos de Deus, nas coisas de Deus. Eu dava tudo, orava, jejuava, subia no monte. Não é assim que a gente fala? Não é? Mas você nem tem ideia, Juscelia, como eu era crentão. Crentão. Não é assim, Sheila? Eu era porreta, como diz lá na Bahia. Não é assim? As minhas orações não eram poderosas, eram poderentas. Não é assim que a gente faz? Eu dei tudo para Deus, eu era um crentaço. Os demônios, só de eu passar, William, os demônios, ó, chegou o labirinto, chegou o William. Não é assim, Sérgio? Crentaço. Quantos anos? A vida toda. O Sérgio foi desde a adolescência, mocidade, eu labiando lá no Novo Horizonte. Benção. Rapaz, se você vê as fotos do Sérgio com o cabelo, você fica doido. E isso, o Sérgio fazia assim, ó. A Rosa abraçava o Sérgio e ficava com o dedinho assim, ó. Era crente. Aí a gente fala assim, eu entrei nas coisas de Deus de cabeça e me lasquei. Olha aí o que deu. Ameaça, morte. Olha aí, fui mexer lá. Olha o resultado. Não é assim? Então ele vivia os planos de Deus. Cria nos planos de Deus. Era apaixonado pelos planos de Deus. Veio uma ameaça, temeu, creu, levantou e fez um plano para ele. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a minha vida. Chega! Agora eu é que cuido. A agenda é minha. Chega de ouvir Deus, esse negócio de igreja. Agora é eu. Agora sou eu. E só eu, sozinho. Ninguém mais. Ei, você não tem nada a ver com a minha vida, não. Para com isso. Chega. Quero ouvir ninguém, não quero mais conselho, não quero mais nada. É eu, só eu. Não quero mais discípulo, não quero mais igreja, não quero mais agenda, não quero mais esses movimentos, não quero mais. Isso, não se preocupa comigo não ora por mim, nem intercede. Isso foi Elias. Aí ele levantou-se para salvar a sua. Aí ele fez o quê? O que está escrito? Se foi. Olha o primeiro plano. Para salvar a vida você precisa ir, sumir, fugir. Se foi. Se foi, na sua Bíblia está escrito aí, né? Se foi. Presta atenção, peraí. Se foi de onde? Deixando o quê? Deixando tudo. Tem gente que acredita que precisa deixar. Se foi. É o primeiro coisa. Eu vou cuidar de mim. O que mais? Se foi, chegou a, que era a porta de entrada do deserto. Né? Aí, quem escolheu Betseba? Elias. Não foi Deus.
Berseba não era itinerário de Deus para Elias. Mas ele se foi para a cidade que ele queria. Quantas vezes você está aí num lugar que não é o de Deus? E você fica se iludindo. O que eu acho interessante é que você fica se iludindo e fica pedindo a gente para orar, né? Oh, eu estou aqui nessa cidade, ora por mim. Para com isso, essa cidade não é a de Deus para a sua vida. Foi escolha sua. É fuga sua. Essa cidade é sua agenda. De Deus não. Lembra de alguém assim? No Velho Testamento? Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Se for. Elias, se for. O que aconteceu? Levantou-se para salvar a sua vida, se foi para onde? Berseba. E o que aconteceu? E ali deixou o seu discípulo. Quebrou relacionamentos. Desistiu de andar com gente. E quando você não anda com gente, a terra não se enche da glória de Deus. Você precisa de gente para que a terra fique cheia da glória de Deus. Olha aí, Elias deixou de querer glorificar Deus, de encher a terra da glória de Deus. Por quê? Se foi para um lugar que não devia ir, e ao chegar lá, deixa o seu moço, desiste do discipulado, desiste de andar com gente, desiste de ensinar gente, desiste de exercer os dons que ele tinha, que precisavam ser usados na vida do seu moço, para a edificação do seu moço. Desiste dos dons. Quantos aqui desistem dos seus dons? Quantos aqui estão deixando de edificar gente por causa de medo, de fobias, de ameaças? Estão entendendo? Elias está desistindo de tudo. E ali deixou o seu moço. E o que acontece? Seguindo aí a leitura. Pera. E ele mesmo, olha a ênfase da narrativa bíblica. E ele mesmo, e essa expressão, e ele mesmo foi ao deserto, é como se estivesse dizendo assim, e ele conscientemente, responsavelmente, assumidamente foi. E ele teimosamente foi. Para onde? Para o deserto. Caminho de um dia. Que continua, vamos lá? Vamos lendo? Isso, continua. Opa! Olha aí. Lá no deserto, sozinho. O que ele faz? Pede a morte. Quem é que pede a morte? Quem está com TAG. TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Eu já passei por isso e pedi a morte. Eu falava que eu ia morrer. Temos gente na igreja que está com TAG, e eu sei o que vocês estão pensando. Mesma coisinha. Aí Elias está lá e pede a morte. Para si. Basta. Não aguento mais. Porque ele creu numa ameaça.
Você não precisa de muitas ameaças para desejar morrer. Você só precisa de uma. Para você falar, basta, não quero mais igreja, não quero mais missão, não quero mais gente, não quero mais meu casamento, não quero mais minha família. Você só precisa de uma ameaça para pedir a morte. E para quem? Para os outros? Para si mesmo. Está vendo? Continua aí. Toma agora a minha alma. Por quê? Não sou melhor. Aí você, depressão, é crise profunda. Né? Continua. Isso, continua. Uau, que bênção. Vamos trabalhar isso aí? Diga. Isso, chega. Não precisa de mais nada. Né? O que eu já tive é suficiente para chegar a essa conclusão de que eu preciso da morte. E aí ele deita no meio do deserto, debaixo de um zimbro, e dorme ali. Aí vem o quê? Um anjo. Faz o quê com ele? Toca. E o que o anjo faz? Depois de tocar? O anjo tem palavra, tem direcionamento. O anjo, você pode desistir, mas o anjo e o Senhor não desistem de você. Você tenta fugir, mas o Senhor te acha em qualquer lugar. Você pode escolher Berseba, você pode escolher o deserto, pode escolher Tarsis, pode escolher caverna, né? Você tenta até fugir para um casamento, você tenta fugir para uma profissão, você tenta fugir para uma cidade. Sim, gente, é tolice. Qualquer lugar, qualquer caminho de fuga, qualquer relacionamento de fuga, qualquer coisa que você faz fugindo, o Senhor te acha. Agora preste atenção, hein? Se você for tocado pelo anjo, e se o anjo te achar no meio da tua fuga, gente, isso é motivo de louvor, porque prova que você é dele, prova que você é vocacionado, prova que ele te ama, prova que você interessa por demais a ele. O triste é você estar num deserto, fugindo, e anjo nenhum do Senhor se preocupar com você e te deixar lá. Aí você está lascado mesmo. Aí você não tem esperança. Mas se o anjo te tocar, e se o anjo falar com você, meu irmão, isso é melhor do que ganhar na telecena. Eu quero descobrir aí. E não esquece de dar o dinheiro do Pronas aí, né? O tesoureiro recebe. Estão entendendo? O anjo tocou nele, encontrou ele. É um padrão, né? E ele sempre recebe, sempre acha, sempre encontra, né? Isso é joia, porque mostra verdadeiramente que o mais importante em tudo isso que eu estou contando aqui, presta atenção, o mais importante em tudo isso que eu estou contando aqui, é que o mais importante é a missão, é a glória de Deus. O Senhor vai atrás de você aonde você for. Mas ele vai lá, presta atenção, ele vai lá, entra no deserto, encontra Elias e tudo, porque Deus ama Elias. Não é assim que a gente falaria? Não é assim? É mais profundo. Ele ama mesmo.
Porque Elias é eleito, é dele, tudo, então ele ama e tal. Mas Deus está mesmo preocupado com o quê? Com a glória dele. Com a missio Dei. Com a causa, com a missão. Ele não quer perder ninguém por causa da sua glória. Amém? Você quer falar? Diga. O senhor está falando e eu fui lá no Antigo Testamento, tem a mesma situação, agora bem diferente, de José e Maria. Estavam sendo ameaçados, a criança de morte, e Deus estava ali acompanhando ele, enviou o anjo para que eles se retirassem, trouxe para o Egito, né, para proteger a missão, que era guardar a criança, que seria Jesus. Exatamente, para a glória de Deus. Amém? Então, vamos continuar a leitura lá? Né? Foi para o deserto, dormiu, o anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta. E que mais? Coma. Olha que bênção. Olha aí, levanta e coma. Olha só, hein? Vou te dizer uma verdade aí. Aliás, tudo que eu estou falando é verdade, né? Vou te dizer uma boa, forte, bela, bonita verdade. A primeira maneira de você resistir às ameaças e aos medos é levantar e comer. Quando essa ordem vem de cima para baixo. Quando ele diz levanta e coma. É aí que você começa a vencer. É assim que você começa a retornar ao bom senso. Então Deus está dizendo para Elias: levanta e come. Continua, por favor. Levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Uau! Quem manda você levantar e comer é o mesmo que te traz a comida. E ele faz isso até quando você desiste de missionar. Presta atenção. Olha o que eu vou dizer aí, ó. Se ele te acha, te toca, te fala, levanta e come, e te traz a comida, o marmitex, e ele faz isso quando você está em desobediência, fuga. Aí eu pergunto, se ele faz isso quando você não quer nada, imagina quando você quer. Que era o que ele tinha experimentado antes. Aí tem crente aqui, ó, presta atenção, em nome de Jesus. Tem gente aqui com medo, porque Deus não vai me dar o sustento. Ah, eu vou passar fome. Ah, eu vou levar meus filhos para essa vida. Ah, eu vou ter filho lá e como é que vai sustentar? Como é que vai educar? Vai faltar. Aí vem esse texto e diz assim, olha, o cara fez merda, fugiu, temeu, me bagunçou tudo e está lá. E Deus ainda assim vai lá e fala, levanta, come e ainda traz pão com manteiga. Não é margarina não, gente, é manteiga. Quentinho, diz aí, na brasa. E é água com gás, geladinha. Debaixo do zimbro, sombra e água fresca. Para quem? Um fugitivo. Uma pessoa que creu numa ameaça. E Deus já faz isso. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E se renovam de geração em geração. Para quem obedece e para quem não obedece. Eu gosto desse Deus.
Quem costuma abandonar gente que foge é a igreja. Quem costuma virar as costas para quem peca ou cai é a igreja. O meu Deus não. E o Deus de Elias não. O Deus de Elias fala, vamos lá. Vamos pôr uma igreja aí para tratar com isso. Se fosse a sua igreja, e você conhece a sua igreja, né? E eu dou liberdade aqui para os da Remide também falar. Pode falar da Remide também. Mas como a sua igreja lidaria com isso? Se Elias fosse o carão e tal, e de repente Elias fala, não quer saber de nada, eu estou fora, se vira, desisti, estou indo embora. A sua igreja vai atrás dele? A sua igreja ia levar pão para ele, comida para ele? Sua igreja ia gastar dinheiro para achá-lo no deserto? Sua igreja ia mandar um anjo, uma pessoa para chegar lá e, ei, cara, acorda aí, estamos juntos, hein? Não pensa que a igreja te abandonou. Você abandonou a igreja, mas a igreja não abandonou você, não. Estamos juntos, amém, irmão? Come aqui um pãozinho. Sua igreja ia fazer isso? O que sua igreja ia fazer com ele? Ele era dos nossos, mas agora não é nosso. É pagão, não eleito. Não é assim, Sérgio? Esse Elias teria espaço depois no ministério, no presbitério? Sem chance. Sem chance. Não é assim? Mas o que Deus faz? Vai atrás. Toca. Levanta. Come aí, meu. Já pensou? Você sentia aquele cheirinho de pão? Nossa, no deserto, sozinho. Nossa. Ei, Sheila, hein? Já pensou? Aquela manteiguinha assim. Gente, e o pão com manteiga de Elias não era daquele que passa a faca com manteiga e tira depois a manteiga, não. Mas tinha muita manteiga. Aquela que quando ele mordia assim, o William, quando ele mordia, a manteiga saía assim no... A Rose, quando eu vejo o meu pão com manteiga, a Rose fala, mas como você consegue isso? Eu vejo a Rose passando manteiga no pão dela, eu fico com raiva dela. Eu falo, mas isso é um desrespeito com o pão. Né? E eu já falei para Keila e para Sueli, falei, quando eu for na casa de vocês, se vocês não passar manteiga no pão, vocês estão no sal. Tem que ter manteiga. E eu estou dando uma mensagem aqui para todo mundo, né? Quem tem ouvidos para ouvir. E eu reclamo mesmo. Eu falo mesmo, na cara da pessoa. Eu falo, não tem manteiga aí. Quem não desiste de quem tem medo e que está fugindo é Deus. Deus sempre vai atrás. Deus sempre acha. Deus sempre investe. Deus não tira você da missão dele. É você que se tira dela. Por qualquer situação, por qualquer medo, por qualquer ameaça. Mas ele vem atrás. E ele quer comunhão. E Josué. Deus levantou Josué. Josué chega para Israel, à beira, às margens do rio Jordão. Tinha que atravessar o Jordão para conquistar as terras do outro lado, né, de Canaã. Aí Deus fala para Josué, passa no meio do arraial e diz para o povo, come, bebe e dorme roncadamente por 3 dias seguidos. Essa é a lição principal da missiologia. Antes de fazer missões, come, bebe e dorme. A teologia da missão começa com a teologia do descanso. É o primeiro módulo de missiologia. Descansar. Comer, beber e dormir. Mas fazer isso quando Deus manda. A ordem tem que ser de cima para baixo. E Deus falou para Elias, Elias, sabe o que você está precisando, cara? Comer, beber e dormir. Uau! Como é que você resolve e vence o medo? Dormindo. Bênção.
Deus é joia. Deus é joia. Deus não é carrasco. Deus sabe que a gente só precisa comer, beber e dormir. Quando Ele... Bênção. Está vendo, Carlos? Come, bebe e dorme. Exato. E ele trata. Eu sempre preguei isso, né? Eu sempre ensinei isso, mas chegou o meu dia. Eu tive uma crise aí há uns anos atrás, quando eu fazia faculdade, mestrado e era professor, né? E igreja, e Pronas. Aí eu dei um piripaco, surtei. Aí eu sentei lá no consultório do doutor, o doutor falou assim: Labiane, agora você precisa comer, beber e dormir. E falar isso para quem estava numa... É loucura. Mas ele falou assim: se você não comer, beber e dormir, você não segue. Aí eu lembrei da Escritura, falei: mas o Senhor falou isso para Josué, Israel, falou para Elias, então agora é a vez do Labieno. E é terapêutico, é dito e certo. Comi, bebi e descansei, e agora estou em pé. Então Deus falou para Elias, tocou, disse: levanta e come. E quando Deus manda você levantar e comer, não se preocupa com a comida, porque Ele traz. Aí tinha lá o pão e tinha a água. E Ele cuida da nossa dieta. Ele sabe o que a gente tem que comer. Então eu fico pedindo sempre para Ele: me traz aí um ovão, né, e Ele traz. Benção. Feijoada, Ele traz. Né? Benção. O William gosta de um bolo, né? Eu também, o negócio é bolo. William, eu vou te dar uma dica aqui, rapaz. Bolo de banana é na casa do Carlos Rezo e da Nicinha. Mas fala com a Nicinha. Fala com o Carlos Rezo, não. Vai sair o bolo de banana. Né? Benção. Pudim de pão é com a Keila lá. Keila, pudim de pão. Né? Então, benção. Aí... quando Deus te manda levantar e comer, é porque Ele é o teu provedor. Ele vai trazer o pão. E Ele traz até no deserto. Não importa onde você esteja, tem pão. Não importa onde você esteja, tem água. Pão de queijo. Biscoito de queijo aqui, daquele que não é fritinho, crocante aqui, Bênção. Estão entendendo? Aí, continua a leitura. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Opa, na primeira vez, o anjo só falou para Elias: levanta e deixou ele dormir. Olha só o que está escrito aí na sua Bíblia. Pela segunda vez. Gente, tem segunda vez com Deus. Talvez você que está aqui hoje, talvez você está na segunda vez. Já teve a primeira. E Ele não desistiu de você. Aí a gente tem a impressão, né, que o anjo veio pela primeira vez, tocou nele, diz: levanta, come, bebe, e o anjo sai, né, vai embora. Eu tenho a impressão que quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Elias, falar: Elias, eu tenho uma suspeita, Elias, de que o anjo ficou lá, não ficou? Já pensou você dormindo e o anjo do lado? Ei, Alexandre, hein?
Né? Porque eu não consigo imaginar, ler essa história e pensar que o anjo veio, tocou, falou, levanta, come, bebe, dorme, fica aí e eu volto amanhã. Eu sou da opinião que o anjo ficou velando o sono. O anjo fica do lado, acompanha o sono de alguém que está fugindo, de alguém que está resistindo, mas ele está ali para guardar você. Aí pela segunda vez, vem o anjo. Agora, qual a diferença da fala do anjo da primeira vez para a segunda vez? O que o anjo falou? Levanta e come, porque o teu caminho lhe é sobremodo. Qual a diferença da primeira vez para a segunda vez, da primeira fala para a segunda fala do anjo para Elias? Na primeira vez é come, bebe e dorme. E a segunda vez? Ele já apresentou para Elias o quê? Um caminho. Presta atenção, igreja. O anjo já falou, ó, o teu caminho, sobremodo longo. O que você entende por isso? Sabe o que significa? O anjo está dizendo para Elias, tem esperança. Você não está querendo andar mais, você pensa que não tem mais missão, não tem caminho, não tem rumo, não tem direção. Aí o anjo chega para ele e diz, tem. Você tem caminho ainda. Outra coisa, se você, presta atenção, você não está entendendo, deixa eu te ajudar a entender. Ele fugiu e queria morrer, pediu para morrer, queria acabar, ele não queria reticência, ele queria ponto final. Não é isso? Ali. Aí vem Deus para ele e diz assim, olha, pela segunda vez, come, bebe, porque você tem um caminho sobremodo longo. Essa palavra de Deus está querendo significar o que para Elias? Você não vai morrer agora. Se eu estou com Elias e ele ouve uma palavra dessa e tem que viajar de São Paulo à Austrália num avião, eu entro com Elias no avião porque eu sei que aquele avião não vai cair. Porque ele não vai morrer. Está entendendo? Deus falou para Elias, a missão continua. E é contigo. Você quer uma estrada com um final. A minha estrada ainda não tem final. Você vai entrar nela. Tem caminho para você. O teu caminho é sobremodo longo. E se é sobremodo longo, significa que Elias vai viver ainda muito tempo, tem muita coisa para rolar. Uau! Fala para o teu irmão que está aí do lado, o teu caminho é sobremodo longo. Está vendo? Teu caminho é sobremodo longo. Significa que você está lascado. Você está lascado. Dá tempo de ficar com medo, fobia, fugir? Não. Amém? Vamos lá? Continua. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Muito bem. Aí agora, antes ele pediu a morte, basta, não quero mais, sentou no zimbre, entregou os pontos e falou, é aqui que eu quero morrer. Aí vem o Senhor, pela primeira vez, encontra ele, toca nele, fala, levanta, come, mas ele ainda não há movimento. Aí vem de novo pela segunda vez, levanta, come, tem caminho, tem direção, teu caminho é sobremodo longo.
Aí ele levanta, reage, e com a força daquela comida, ele tem energia, vontade e caminha. Mas ainda em direção ao que Deus queria para ele? Não. Ele ainda continua fugindo e vai na direção oposta. Aí ele vai para o monte Horebe e lá ele entra numa caverna. Continua a leitura. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Isso, agora não é mais um anjo. Agora é a própria palavra do Senhor. Né? Ele entrou na caverna, ficou ali, e ali na caverna vem uma palavra do Senhor específica para Elias. Qual foi a palavra de Deus para Elias dentro da caverna? Que fazes aqui? Por que Deus fez essa pergunta a Elias? Isso. Mas eu acho que você não está entendendo. Por Deus fazer a Elias essa pergunta, Deus está querendo fazer o que com Elias? Hã? Não. Deus está fazendo o que com Elias? Voltando, presta atenção, ó, voltando a conversar sobre o reino. Yes! Deus nunca faz perguntas sem propósito. Vem cá, Elias queria conversar sobre essas coisas antes? Não. Então, quando Deus fala para ele assim, que fazes aqui, Elias? Ele tem que responder. Então, Deus voltou a conversar com ele sobre os planos de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, os propósitos de Deus. E é assim. Às vezes a gente perde o rumo, a direção, a paixão, o amor, a causa, perde tudo. A gente não quer saber de mais nada. Aí chega Deus, te alimenta, vem com mimo, e vem assim, tal, levanta, tem caminho, tem direção. Aí você foge, ele vai atrás. Lembra de ontem, do boi bravo e do boi manso? Né? Então o boi bravo ali está... Né, puxando, e o boi manso vai e tudo. Aí ele entra na caverna e o boi manso está lá. Aí ele chega lá e fala, e aí, o que você faz aqui? Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, o que nós vamos fazer aqui? Na realidade, Deus não está perguntando para Elias, Elias, o que você faz aqui? Essa pergunta é como se Deus estivesse dizendo, Elias, o que nós dois vamos fazer aqui? Você já pensou que na sua fuga, no seu medo, quando Deus conversa com você, Ele está se colocando na situação? Porque você está aqui, eu estou aqui com você, por que você me trouxe para cá? O que você quer comigo aqui, Elias? O que nós vamos fazer aqui, Elias? Está entendendo? Qual foi a resposta de Elias? Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Uau! Vamos cá, vamos trabalhar a resposta de Elias? O que essa resposta de Elias expressa? Mentira ou verdade? Mentira. Mentira. O que Elias acabou de falar com Deus? Ele misturou o quê? Mentira com verdade. Vamos trabalhar a resposta dele? Tenho sido zeloso. Mentira ou verdade? Mentira. Meia verdade. Meia verdade. Isso. Isso. Ele foi. Mas agora é?
Mas como é que ele respondeu? Tenho sido. Tonhonhon. Não é assim que você faz com Deus? Você fala, Senhor, eu sempre cuidei do Senhor, sempre amei a tua palavra. Aí o Senhor fala assim, ok. Aí você fala, mas e agora? E ele fala, e agora? Aí você vai, agora. Continua, tenho sido zeloso. Pelo Senhor Deus dos exércitos, Aham. os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Verdade ou mentira? Meia verdade. Os filhos de Israel abandonaram, cometeram o pecado, estavam. Sim, e ele foi usado para confrontar isso, pregou, profetizou, aplicou a palavra de Deus e tudo. Mas aí ele diz: mas mataram os profetas e tudo. Todos os profetas morreram? Não. Todos me abandonaram e eu fiquei só. É verdade ou mentira? Mentira. Foi ele que abandonou. E depois Deus diz para Elias: olha, eu poupei quantos? Mais de? Quantos? Mais de? Que não se dobraram a? Que é um remanescente. Então Elias estava só? Não, mas ele se viu só. Você está só? Não. Você é que diz que os outros te abandonaram. Você é que diz que a igreja não gosta de você, que Deus esqueceu de você, eu só faz errado. Não. É você que se faz assim. Aí, terminou a resposta dele? Aí o que acontece depois disso? Isso. Então, toda essa resposta dele é meia verdade, é astuta, não expressa completamente a verdade. E é exatamente isso que acontece quando a gente foge do Senhor. A gente perde a lucidez e a gente começa a misturar verdade com mentira, para ganhar o favor de Deus e o favor das pessoas. Isso, ele se faz de vítima, de comiserado, e para isso ele mistura pequenas mentiras sutis com verdades. E isso é um padrão, né, que a gente encontra desde o jardim. E Elias repete esse padrão. E nós seguimos o mesmo padrão. Continua a narrativa, vamos ver o que acontece. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Isso. Porém o Senhor não estava no vento. Continue. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Continue. Depois do fogo, um ciclo, Cicio. Um cicio tranquilo. tranquilo e suave. Continua. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto Aham. e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Isso. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Aham. fazes aqui. Oh, yes. Vem cá. Quantas vezes o anjo tocou em Elias quando ele estava no deserto? Agora, quantas vezes Deus vem a Elias para conversar, para perguntar? 2. E quais são as perguntas? A mesma. Então, da primeira pergunta para a segunda, Deus ainda é tão gracioso que Ele oferece uma situação lúdica para que Elias pudesse entender. Tipo assim,
Na primeira pergunta, quando Deus ouviu a resposta de Elias, viu que a resposta não estava legal, aí Deus então fala para Elias: Elias, sai, levanta e vem aqui para a porta aqui da caverna. E aí Deus faz essa situação joia. Vem um vento forte, depois vem um terremoto, e depois vem um fogo, e depois vem um cicio. E Deus vai proporcionando isso, Netflix, né, para Elias ali, telão, né, ótima qualidade, som, cinemão, né? E aí, Deus não estava no primeiro, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, e aí vem o cicio tranquilo. E o que você entende por isso? Deus estava também no cicio tranquilo? O que está escrito aí? Mas a Bíblia fala que Deus estava no cicio tranquilo? Porque tem gente que pega esse texto, principalmente os pentecostais, ou os reformados, né, e fala assim: está vendo? Deus não estava no ventão, Deus não estava no fogão, Deus não estava no terremotão, mas Deus estava no cicio tranquilo. Por isso que nós crentes temos que ficar quietinhos, orar baixinho, porque Deus não está nessas coisas aí. Deus está no... Mentira, porque a Bíblia não está dizendo isso. Sabe o que estas ilustrações têm para significar para Elias? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu sou o Senhor da sua vida em todas as circunstâncias e caminhos pelos quais você passou. Quando você passou por situações que lhe pareciam um ventão, você não estava sozinho. Eu conheci isso. Quando você passou pelo fogo, você não estava sozinho. Eu conheci isso. Quando você passou pelo terremoto, mas também quando você estava dormindo, debaixo do zimbro, num cicio tranquilo, calmo. Eu conheci isso. A mensagem com estas situações lúdicas que Deus está passando para Elias é: Elias, eu sempre estive contigo. No vento, no fogo, no abalo, no terremoto, mas também quando você estava comendo e bebendo e dormindo e descansando, eu estava lá do teu lado. Por isso que eu tenho a suspeita de que o anjo sempre ficou do lado dele, não foi embora da primeira para a segunda vez, para combinar com o que Deus mostrou para ele na caverna. Estão entendendo? Bênção? E isso que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na calamidade, em todas as situações, Ele está contigo. Embora você pense que Deus só vai estar contigo em determinadas situações. Não. Ele está contigo. Mesmo quando você foge. Ou mesmo quando você está comendo e babando no travesseiro e dormindo. Ele está lá. Está entendendo? Alguma dúvida até aqui? Aí vamos ver a narrativa bíblica. Depois disso, o que acontece? Ouvindo Elias, olha só, presta atenção nesse gajo aí, olha o que ele vai acontecer aí agora, olha lá. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Aham. Ele veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Opa! Quantas vezes? Yes.
Vamos conversar sobre reino, Elias. Já podemos voltar ao nosso assunto aí? Aí, olha só o que Elias responde, presta atenção aí, ó. Olha o que Elias diz, leia aí. Ele respondeu, tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Muito bem. Qual a diferença da primeira resposta para a segunda resposta de Elias? Ele exagerou. O resto da resposta está idêntica à primeira vez. Mas agora ele diz: tenho sido em extremo. Ele acrescentou aí a palavra extremo, zeloso. Continua? Continua? Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, E a Agel, filho de Nis, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. yes. Pronto, eu estou concluindo. Vem cá, ó, presta atenção. Vamos acabar agora. Então Deus falou com Elias, fez 3 perguntas. A primeira resposta não resolveu. Aí a segunda ele mistura novamente e acrescenta: tenho sido em extremo zeloso. Aí o que Deus então faz com Elias? Fala assim, ó, vai, sai daqui, né? E diz assim: volta pelo deserto, não é isso? Volta pelo caminho que você usou para fugir e faz o quê? 3 coisas. Vamos trabalhar. 3 coisas. Primeira, ungir a Azael, rei da... Quem eram os sírios? Gentios. Não era o povo de Israel. Qual era o primeiro compromisso de Elias ao voltar pelo deserto? E chegando lá, qual seria o primeiro compromisso de Elias? Com o mundo. Olha aí, o que Deus fez com Elias? Olha, aumenta a visão, a seara é grande. Você tem compromisso com essa terra, com o mundo, com os gentios, para que a glória de Deus encha esses lugares. Uau! E os judeus, o povo de Deus, o mundo e a igreja. Uau! Olha para onde Deus está trazendo Elias: para o mundo e para a igreja. Uau! Alguém que estava fugindo, pedindo a morte, porque ouviu uma ameaça, creu nela, bagunçou tudo, foge. Aí Deus vai com ele e diz: eu estou contigo, eu te alimento, eu tenho caminho, eu tenho direção. Aí ele entra na caverna: Deus, o que você está fazendo aqui? Vamos conversar sobre o reino. Aí o Senhor mostra: olha, é assim, assim, eu sempre estive contigo e tudo. Aí vai conversando. Aí o Senhor fala assim para ele: ó, cara, não tem mais conversa não. Chega, sai. O que Deus fez com Elias da caverna para fora? Equibalou. Deus está equibalando novamente Elias. Equibalando ele para onde? Para a Síria, para o mundo. Unge Azael, rei da Síria. E equibalando Elias para Israel, a igreja. Unge a Jeú, rei sobre Israel. Oh, maravilha! E para fechar, o que ele fala? E unge... Eu ia bater aqui, mas... E que bênção! Vai ungir Eliseu, discipulado, relacionamento. Uau! Mundo, igreja
discípulo. Uau. Isso acaba com Jezabel, acaba com ameaças, com medos, com fuga, com desobediência. Isso evita você pensar mais em você, você não vai mais pensar em você, porque você tem que alcançar o mundo, Israel e os discípulos. Que bênção. Aí lá vai Elias, sai da caverna, faz tudo isso. Já pensou a força renovada, paixão renovada, vigor renovado, missão renovada, fé renovada, propósito renovado, direção, causa. Mas acho que você não está entendendo, né? Deixa eu te ajudar, tá bom? O que Elias fazia antes do medo, da fuga, e o que ele vai fazer agora, depois da caverna e da fuga, é bem maior do que ele fazia antes. Uau! Acho que você não está entendendo. Deus é tão jóia que não importa o que acontece, o que você fazia, se era desse tamanho, e você foge tudo, desobedece, aí ele vem com você no processo. Ele devia pegar você agora e dizer, olha, por que você fez isso e tudo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar menos coisa. Não, Deus pega e fala, toma lá, meu filho, sai, volta, que eu tenho grandes coisas para ti. A igreja que não acredita na gente, não deixa você voltar e ser melhor do que era, mas Deus faz o contrário. Deus tem grandes coisas para você. E eu queria terminar o nosso retiro com essa palavra. Volta para casa, sai daqui, vai para onde Deus quer que você vá, mas saiba que Ele tem para você o mundo, Israel, a igreja, e um monte de discípulos esperando você andar com Ele. Você presta? Não. Você dá trabalho? Você é incrédulo? Sou. Você está fugindo aí, crendo em ameaças? O Senhor está te dizendo, ó, larga tudo isso, não fica nessa aí não, volta, passa pelo deserto, e eu tenho o mundo, eu tenho a igreja, e eu tenho discípulos te esperando. Síria, Israel e Eliseu. Amém? E aí, vale a pena? Está feliz? Eu estou. Ou você quer ficar no deserto? Ou você quer entrar na caverna? Ou você quer ficar só vendo o vento forte, o terremoto, o fogo e o cicio tranquilo e se satisfazer com isso lá? Não, meu irmão. Desce, sai, volta. E ele diz, unge, 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 unge. Acho que você não está entendendo, né? Quando Deus fala para Elias, sai, volta e vai ungir rei Azael da Síria, rei Jeú de Israel e Eliseu, o profeta, o que Deus está dizendo para Elias? Deus está resgatando a autoridade de Elias. Já pensou? Jeú, Azael e Eliseu, que foi abandonado. Aí já pensou Elias chegar lá e falar assim, ó, o Senhor me mandou de volta, estou aqui, cheguei e eu vou te ungir, amém? Não, eles podiam dizer, ei, quem é você? Você fugiu, abandonou, a Jezabel, e agora você quer ungir rei aí, que negócio é esse? Você não tem mais autoridade para fazer isso, não. Você não tem mais autoridade para ser missionário. Você não tem mais autoridade para ungir ninguém. Você pisou no tomate? Não é assim?
Aí o que Deus fala para Elias? Vai, desce e continua ungindo. Continua ungindo. Então, meu irmão, ó, vai para casa agora, segue o seu caminho e continua ungindo. Deus não tirou a sua autoridade. Você pode e deve ungir quem precisa disso no mundo, ungir quem precisa disso na igreja e ungir os discípulos que você tem pelo seu caminho. Amém? Você presta? Não. Mas Ele te deu missão, Ele te deu caminho, Ele te deu causa. Amém? E você precisa fazer isso, ungir, cumprir, para encher a terra da glória dele. Amém? Bênção? Recebem essa palavra? Eu recebo, eu preciso dela. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use. E não adianta fugir dele. Para onde nós fugiremos da presença do Senhor? Se subo ao monte, se desço nos vales, se vou para ali, se vou para lá, se entro na caverna, lá está Ele. E Ele está lá para quê? Para te mandar para onde você precisa ir. Para fazer o quê? Ungir. O quê? O mundo, a igreja e as pessoas. Bênção? Alguma pergunta? Algum comentário? Sim, é o que a gente fala, né? No reino de Deus, no reino de Deus, nada se desperdiça. Dentro da teologia sistemática, tem uma teologia chamada teologia da economia de Deus. E a teologia da economia de Deus, que é uma das teologias sistemáticas, trata disso, que até os nossos erros e desobediências, Deus aproveita para fazer com que a gente se amadureça, cresça e Ele seja glorificado. Chama Teologia da Economia de Deus, que é uma das matérias da teologia sistemática. Ok? Bênção? Eu estou cansado e com fome. Mas vamos lá, vamos concluir o nosso tempo aqui, abrindo esse momento para testemunhos, comentários, o que Deus falou ao seu coração. Não sejam demorados, sejam objetivos, para que todos nós possamos compartilhar. E se Deus falou contigo nessa manhã, né, pela palavra, e você quer compartilhar conosco, então esse é um bom momento para você fazer isso, tá bom? Então, a palavra está aberta, vamos compartilhar, e depois nós vamos orar, e vamos lá para fora para tirar foto. E é bom tirar foto antes de comer, né? Porque aí a camisa fica folgada, né? Se deixar para tirar depois, né? Vai estufar tudo. Ah, é? Então vamos fazer primeiro